Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Adenir Fernandes. Consta que num destes programas de televisão que promovem pegadinhas, um ator vestido com uma calça rasgada teria abordado na rua um cidadão muito bem vestido. Ele propusera o seguinte diálogo. Diz o ator ao cidadão: moço, quer vender-me as suas calças? Parece-me que elas me servem. Eu estava indo para uma reunião muito importante, quando rasguei as minhas. Por favor, me ajude. Venda-me as suas calças. Estão aqui R$100. Estranhando a proposta, o cidadão todo engomado e espantado, sem gaguejar, respondeu: claro que não, não posso fazer isso. Como era um programa de TV, e como usualmente acontece com estas pegadinhas, o vídeo para e o apresentador pergunta para a plateia: o que vocês acham? Ele ficou com as calças ou as vendeu para o homem da rua? Como de costume, aí é hora de faturar, é claro. Depois das propagandas, o programa volta e o apresentador recomeça o vídeo até o ponto que o homem recusa a oferta. O ator na rua volta a insistir com o cidadão: por favor, R$120. Que tal 150? É uma emergência, preciso mesmo de suas calças. Balançando as notas na mão, insiste o ator: dou-lhe 1.000 pelas suas calças. Nestas alturas, a vítima aparece um pouco mais interessada, com as notas bem à vista, dizendo: mas tudo isso pelas minhas calças? Sim, senhor, mas preciso delas agora, respondeu o ator descaradamente. Aqui o homem olha ao redor para as pessoas que passam pela rua movimentada, claro, sem saber que uma câmera oculta registrava o seu ar de completo embaraço. No entanto, responde: não, no meio da rua não posso fazer isso. O ator pôs de lado a objeção dele: está bem, mas se eu oferecer ao senhor R$1.500, eu preciso de suas calças. Espantado, o cidadão responde: com R$1.500? Quase se podia ver na TV a fumaça saindo da cabeça do cidadão enquanto ele calculava o número de calças que poderia comprar com esta quantia. Aceita? O ator indagou, consultando dramaticamente o relógio. Estou atrasado, disse, enquanto mostrava mais algumas notas. Olha, esta é minha oferta final. R$3.000 são seus. Tire, insistiu. Preciso mesmo de suas calças. Inacreditável. Bem ali, em plena luz do dia, no meio de uma rua movimentada, o homem abriu o cinto e, num piscar de olhos, as calças caíram no chão. Tudo por dinheiro. O show de TV tinha recebido um nome bem adequado, porque o conceito subjacente prende-se a uma noção muito difundida. Todos têm seu preço. Mas isto é verdade? Pense seriamente nisso. A integridade compensa? Meu amigo, estas cenas eu não vi, mas constam serem verdadeiras. Apenas os valores foram alterados em função da época em que aconteceu. E quem assistiu essa história a expressou em um livro que eu li e serve ao propósito da reflexão que queremos fazer no programa de hoje. Nós sabemos que existem muitas perguntas difíceis de serem respondidas. E eu quero me ater a 3 delas. Quanto custa um homem? Qual o preço de um homem? E quanto vale um homem? É sobre as respostas a essas perguntas que quero tratar com você hoje neste programa. A primeira pergunta: quanto custa um homem? Talvez das 3, esta seja mais fácil de responder.
Pode ser que você ache que o homem, assim como qualquer objeto, custa o montante que se gastou para construí-lo. Em tese, esse poderia ser o seu custo. Eu já vi tentativas de cálculos levando-se em consideração desde o valor pago no exame realizado para fazer o diagnóstico da gravidez, o leite gasto em sua alimentação inicial, o alimento durante toda a sua vida, a vestimenta, a escola, o transporte, a hospedagem, até se chegar a um valor, digamos, a um montante. Pronto, este homem custou tanto, custou X para ser construído. É claro que isso é apenas uma ilação e obviamente está totalmente errado, é muito longe da verdade. Como nós poderíamos computar as emoções, as expectativas, os sonhos, os sofrimentos, as frustrações, os abraços, os beijos, os carinhos que lhe foram adicionados para se chegar a esse homem? Portanto, meu amigo, não tem como calcular o custo de uma pessoa humana. Acho que quase todos nós conhecemos a história de que um dia um soldado morreu e, aproveitando o seu corpo, construiu-se um super soldado. Deram-lhe o nome de Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares. Você já ouviu isso? Não viu? Esse foi o montante de dinheiro que se usou para construir aquele indivíduo, o Cyborg. Mas aquilo era máquina. O homem não é uma máquina. Pelo menos não é apenas uma máquina. Dessa forma, por óbvio, é impossível calcular quanto um homem custa. Mas a segunda pergunta, que também é uma provocação para nossa reflexão: quanto vale um homem? Você, meu querido ouvinte, já ouviu muitas vezes afirmações do tipo: fulano não vale nada, aquilo trocado por R$1 ainda sobra troco, é muito caro. Por outro lado, já ouvimos: ciclano é um sujeito de muito valor. Valor é quase como fama, é um bem que o sujeito constrói sobre si na cabeça dos outros, mas é um conceito, uma opinião que os outros têm sobre a gente. Quantas vezes uma pessoa tem um valor enorme perante a opinião dos outros, entretanto, mergulhado numa infeliz depressão, para si mesmo ele não vale nada? Quantas pessoas de muito valor cada um de nós conhece? Como me faz bem, estou certo que faz bem a você também, conhecer pessoas de valor. O valor de um homem está muito ligado à ética, à moral, à seriedade, à honestidade, à correção de conduta, ao caráter, ao trabalho realizado e aos objetivos buscados. Está muito ligado ao que ele deixará depois que faltar. O valor não está ligado ao que a pessoa tem, ao que fala e ao barulho que produz. Como nós podemos perceber, o valor é o resultado de uma soma de fatores abstratos, etéreos, porém facilmente detectáveis. Mas vamos à terceira pergunta: qual o preço de um homem? Você já ouviu a afirmação: todo homem tem seu preço? Eu também já ouvi essa afirmação. Houve época em que eu acreditava que essa afirmação era 100% incorreta, ou pelo menos tinha exceções. Hoje, infelizmente, parece-me que já dá para pensar um pouco diferente. Se olharmos para algumas pessoas, parecemos concluir que quem não se vendeu é porque ainda não chegaram ao preço, não chegaram ao seu preço. Sabe aquela afirmação: a necessidade é que faz a pessoa gemer? Alguns se vendem por necessidade, outros por vaidade, outros por não resistirem ao som do dinheiro, conforme se diz na gíria, ao som do din-din. Alguns se vendem por migalhas, 30 moedas de pratas. Outros se vendem por milhões. Fico feliz, meu querido amigo,
que você ainda não teve a necessidade e nem aceitou se vender por preço algum, por preço maior que seja. Agradeça ao Pai por isso. Não é mérito seu somente, é a graça do Pai. Existem moedas que são irresistíveis, principalmente aquelas que não se depositam em contas bancárias, aquelas com as quais não se adquire patrimônio material. A vida de um filho, por exemplo. Para salvar um bem amado, você se vende, você paga até com a própria vida. Outros, porém, por milhões, vendem sentenças, interferem no equilíbrio natural da balança da justiça, mandam para a cadeia inocentes ou mantêm em liberdade criminosas. Outros surrupiam sem necessidade alimentos, roupas, calçados, até remédios encaminhados para socorrer vítimas de catástrofes ou até a pobreza que gravita, especialmente nas periferias de nossas cidades. Todos aqueles, e estes protegidos pelo silêncio do escondido, pela sensação de segurança transmitida pela impunidade, quando descobertos, cobrem o rosto para não serem identificados. Estou aqui, claro, tratando de teses e não necessariamente de fatos, mas notícias recentes que nós vemos estampados em todos os jornais, infelizmente, insistem tristemente em apontar o contrário. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Quero ser honesta ao pensar e ao falar. Quero ser honesta ao agir e ao amar. Se integridade eu demonstrar, em mim o Pai vai confiar. Sempre vou cumprir minhas promessas. Eu serei honesta. Agirei de acordo com minha fé, pra poder ser como Cristo é. A integridade eu já escolhi, mesmo quando não olham pra mim. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Existem duas situações que provavelmente nós já vimos acontecer muitas vezes e que tem feito parte da vida de muitas pessoas. A primeira situação, a pessoa está até participando da igreja, mas no meio da caminhada aparece uma contrariedade, uma diversidade, um problemão ou coisa parecida, pronto. Muitas vezes isto já é motivo suficiente para se revoltar e sair da igreja ou até mudar de religião. Ninguém mais serve naquela igreja. Deus não atua mais ali. Parece que o padre, os irmãos viraram monstros, cheios de defeitos e por aí vai. A segunda situação que também nós constatamos é de uma pessoa que está no mundo vivendo a sua vidinha sem Deus. Num passe de mágica, aparecem contrariedades, adversidades, problemas ou coisas parecidas, também pronto. Só Deus pode me dar a bênção que eu preciso. Para resolver todos os meus problemas, vou procurar uma igreja, vou atrás do meu milagre. As duas situações nos apontam um perfil de pessoas que estão dentro e fora das igrejas na atualidade. São as pessoas interesseiras. O primeiro grupo está dentro da igreja, esperando que Deus lhe dê coisas que eles querem, que satisfaça seus desejos e principalmente que Deus tire de suas vidas as dificuldades. O segundo grupo está
fora da igreja, mas chegando até eles os problemas e as dificuldades que têm soluções difíceis, logo tentam grudar em Deus e nos líderes milagreiros na busca de soluções, de unções, de milagres e mais nada. Alguns pseudo-pregadores têm colaborado grandemente com esse comportamento dos dois grupos, principalmente aqueles que pregam a teologia da prosperidade, a teologia que transforma problemas em maldições e Deus em empregado das pessoas. Chegam ao cúmulo de pregar a riqueza como sinal máximo da bênção de Deus e que as pessoas devem procurar líderes poderosos para, através deles, receber milagres e soluções. Dentro desse raciocínio, meu irmão, não é difícil chegarmos à conclusão que existe um preço que as pessoas cobram por dar a sua ilustre presença na igreja diante de Deus. Uma vida sem problemas, sem preocupações, sem dificuldades, sem dor. Todas as preces são sempre respondidas e com sim, claro. Esse é o preço que Deus deve pagar a estas pessoas. Ou melhor, elas que julgam assim. Cada cristão tem seu preço? Não, claro que não. Pelo menos os cristãos de verdade não têm preço. O cristão de verdade crê que estar na presença de Deus é o maior valor e que Deus não tem obrigação de dar a eles nada em troca de sua fé e de seu serviço. São servos e não cobradores. Você tem cobrado de Deus um preço para permanecer com Ele? Meu amigo, os valores do mundo são diferentes dos valores de Deus. O valor do cristão não pode ser medido por dinheiro, por posse, por beleza. Nós vivemos numa época em que os valores estão sendo descartados dia a dia. A sociedade tem andado num ritmo acelerado de inversão de valores, a ponto de não nos espantarmos mais com a infinidade de absurdos que nos são comunicados. O mundo tenta impor, através de diversos meios, que Deus, a família, a igreja, o bom caráter, a moral, não são relevantes ou necessários. Nesta sociedade relativista, o valor absoluto das coisas se perdeu e cada qual cria seu próprio mundo, sua própria cosmovisão. Desta forma, os valores que o cristianismo apregoa são considerados por muitos como falidos, como ultrapassados. Valores estranhos que outrora não faziam parte da nossa realidade passam a ser tolerados. Nossos ideais cristãos, que antes eram caracterizados por andar na contramão dos valores materialistas, têm se deixado levar por modismos e novidades que passam a moldar o seu novo jeito de ser. Nesse ritmo, meu irmão, já não podemos brilhar como luz do mundo e nem temperar como sal da terra. Nesse ritmo, a moral, o bom caráter não tem um valor tão intenso como deveria ter. Será que não importa mais fazermos a diferença no meio em que vivemos? Meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não se deixe levar pelas aparências e nem se preocupe com os que te julgam por isso. Deus conhece o seu valor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiado em artigo do bacharel em Teologia Raquel Camargo Martins Fragoso e em artigo do Dr. Jajá, médico em Dourados, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar este programa. Até quinta, conto com a sua audiência.
Neste mundo há tanta confusão, tantas mentiras, nenhum padrão, e tantos se importam só com a ambição. Eu não sigo a multidão. Quero ser honesta ao pensar e ao falar. Quero ser honesta ao agir e ao amar. Se integridade eu demonstrar, em mim o Pai vai confiar. Sempre vou cumprir minhas promessas. Eu serei honesta. Agirei de acordo com minha fé, pra poder ser como Cristo é. A integridade eu já escolhi, mesmo quando não olham pra mim. Quero ser honesta ao pensar e ao falar. Quero ser honesta ao agir e ao amar. Se integridade eu demonstrar, em mim o Pai vai confiar. Sempre vou cumprir minhas promessas. Eu serei honesta ao pensar, ao agir, ao falar, ao amar. Quero ser honesta, honesta, ao falar, ao amar. Quero ser honesta ao pensar e ao falar. Quero ser honesta ao agir e ao amar. Se integridade eu demonstrar, em mim o Pai vai confiar. Sempre vou cumprir minhas promessas. Eu serei honesta.